dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de fevereiro, nós vamos meditar de Números 21 a Números 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós finalizamos com a morte de Arão, né? Ele sobe ao monte com o filho Eleazar e Moisés. Moisés tira as vestes sacerdotais dele e coloca sobre Eleazar, né? Transmitindo aí o sumo sacerdócio. E aí Arão é recolhido, né, para descansar com os seus antepassados. A Bíblia diz isso. E desce do monte apenas Moisés e Eleazar. E aí o povo lamenta, né, a morte de Arão por 30 dias. E aí nós temos no capítulo 21 um episódio da vitória sobre os cananeus, né? O texto fala assim: quando o rei dos cananeus, né, de Arabe, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessou, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhe deu vitória sobre os cananeus. Logo em seguida, nós temos um episódio triste. Por que um episódio? Pela 11ª vez, o povo vem a murmurar. O povo vem a blasfemar, reclamar. O povo ainda não tinha aprendido que todas as vezes que eles murmuravam, havia consequência. Deus, ele não se move por reclamação. Deus não atende murmuração. Ele atende sim um clamor de um coração contrito e quebrantado. E aí nós vemos que em seguida eles partiram do Monte Or e tomaram o caminho do Mar Vermelho. Lembra que eu falei para você ontem que eu iria mostrar no mapa para vocês a trajetória do povo de Israel? Exatamente, o povo está aqui, o texto fala que o povo está exausto, o povo está cansado, né? E o povo começa a reclamar, o povo está impaciente. Por quê? Eles estão caminhando, parece-me que em círculo no deserto. Sabe por quê? Deus tinha dito que nenhum daquela geração, exceto Caleb e Josué, entraria na terra prometida. Então aquela geração iria morrer no deserto. Então havia um tempo para que aquela geração morresse no deserto. E aí, olhe só, aqui no mapa, dá para você ver. Olha a trajetória deles. Tem hora, olha, tá vendo? Que eles estão andando em círculo. E isso traz uma inquietação. O povo não tinha entendido ainda aquilo que Deus queria deles, né? E o texto fala que eles impacientes começaram a se queixar contra Deus e contra Moisés. Olha o que eles dizem. Mas no versículo 11 diz assim: porque você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há para comer e nem beber, e detestamos esse maná horrível. Que blasfêmia, que afronta, que ingratidão esse povo tinha. Nós podemos ver que o maná era provisão, era o pão que Deus trazia todos os dias, né? Vinha do céu, pronto para eles, e eles não tinham gratidão no coração deles. Ao invés disso, reclamavam, murmuravam. Deus, ele não se move por reclamação. Deus não se move por murmuração. Deus se move por clamor, quando um coração contrito e quebrantado se rende a ele. E aqui, quando o povo reclama do maná, eles estão reclamando, né, da própria provisão. Eles estão rejeitando o próprio Deus. O maná que era representação de Jesus que viria. Jesus é o nosso pão vivo que desceu do céu. Ali no deserto era a representação do maná. E aí o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram, né?
Essas serpentes venenosas, em outras versões, fala serpente abrasadoras. Essas serpentes, ela não só tinha um veneno mortal, mas também ela causava queimaduras, feridas, e era uma dor terrível. A pessoa morria não simplesmente pelo veneno, mas ela sofria por demais até a morte chegar. E aí o povo clama a Moisés, e eles dizem: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Duas coisas eu aprendo aqui. Que coração manso Moisés tinha. Que coração perdoador Moisés tinha. E Moisés intercede pelo povo. Aqui nós vemos o poder de uma oração, o poder de um clamor que pode mudar as circunstâncias, por mais terrível que ela seja. E aí nós podemos ver que Deus disse a Moisés: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto do poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. E assim aconteceu. E aí nós temos a viagem a Moabe, né? Nós temos uma vitória sobre Og, que é o rei de Moabe, né? E aí nós temos no capítulo 22, Balaque manda buscar Balaão. Olha só. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados e disseram aos líderes de Miriam: essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim. Então Balaque, que era o rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Bor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates, e sua mensagem dizia: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe este povo, pois é numeroso demais para mim. Então, quem sabe poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que as bênçãos vêm sobre aquele que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoar. E aí o texto fala que ele manda mensageiros a Balaão a fim de que ele amaldiçoasse Israel, levando consigo, né, valor necessário para pagar Balaão. Mas o texto nos fala também que naquela noite Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses visitantes? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, né? E aí Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe este povo, pois é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão levantou e disse ao oficial de Balaque: voltem para casa, o Senhor não me permitiu ir com vocês. E aí, você pensa que encerrou? Não, Balaque insiste, né? Mais uma vez ele faz outra tentativa, e aí ele fala: pagarei muito bem e farei tudo o que você pedir. Por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim. E aí, mesmo Balaão responde para ele: mesmo que Balaque me desse todo o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor. Tão lindo isso, não é? Qual é o preço da nossa obediência, né? Muitas vezes, né, nos corrompemos com as coisas dessa vida. E Balaão nos ensina que não há preço. A obediência e o temor ao Senhor não tem preço. Nós podemos ver que naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Na manhã seguinte,
Balaão se levantou, pôs a sela sobre a jumenta e partiu com os oficiais. E a ira do Senhor se acendeu contra, né? De modo que ele enviou um anjo para se pôr no caminho, impedindo a sua passagem. E aí começou aquela briga, né? Balaão batia na jumenta e a jumenta empacada, né? E teve uma hora que a jumenta simplesmente deitou com Balaão em cima e não queria mais andar. E aí Balaão espanca a jumenta, porque ele não vê que havia um anjo ali impedindo que a jumenta prosseguisse. E Deus permite que a jumenta fale. Imagine essa cena, né? Balaão argumentando, conversando com a sua jumenta. Olha só, muitas vezes a gente fica tão cego diante das circunstâncias que nem mesmo uma jumenta falando nos mostra, né, aquilo que nos está impedindo, aquilo que Deus está promovendo. E aí nós podemos ver, né, que a jumenta fala, né? Eu sou sua jumenta, você sempre montou. Você, alguma vez eu fiz algo parecido? E aí ele fala, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão se curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. E aí Deus fala para ele, por que você bateu na jumenta por 3 vezes? E aí Deus fala assim para ele, não insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Né? Quantas vezes situações acontecem e nós reclamamos, nós não entendemos e muitas vezes é Deus nos dizendo, não prossiga nesse caminho, porque esse caminho me desagrada. Deixa eu orar por você. Senhor, torna-nos sensível, papai. Faze-nos enxergar a tua vontade e o teu querer. Ensina-nos a ter um coração temente a ti e que nada, Senhor, venha roubar de nós, papai. Sabe, a convicção, a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, de que estejamos sempre um coração, Senhor, quebrantado e contrito diante de Ti. Um coração ensinável e temente, pronto para Te obedecer, papai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.